Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar e vamos falar de um projeto de custeio de soja. Também no assunto de seguro agrícola, da disciplina de gestão e economia agroflorestal. Esta é a nossa equipe. Aqui nós temos as etapas para a elaboração do custeio, onde começa com o banco de dados, preenchimento, a impressão e também a planilha protegida. Dentre as etapas para elaborar o projeto do custeio, tem o banco de dados, onde você tem que inserir os custos das cotações atuais de mercado, bem como o custo dos serviços atualizados, pois se o produtor não possui maquinários, terá que terceirizar. Ela tem algumas formatações, algumas fórmulas, onde a finalidade não pode ter um lucro abaixo de 15%. E os dados do empreendimento não podem exceder 70% da receita prevista. Posteriormente, preenchendo a planilha com as informações, todos os cálculos feitos, ele vai calcular o tamanho da sua propriedade de acordo com a renda bruta anual, se enquadrando se é pequeno, médio, e também a linha de crédito pretendida, como nesse caso é o Pronamp. Dentre as etapas do preenchimento, a gente coloca a cultura, se é plantio direto, enfim, vai alimentando as informações necessárias, né? E dentre essas informações, o que seria o Zoagro? Ou, no caso, ZARC. Significa zoneamento agrícola de risco climático. Significa que o plantio será dentro do zoneamento agrícola, que você efetuará o plantio dentro do zoneamento daquela cultura. Visando atender aos pequenos e médios produtores, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, PROAGRO, garante a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças, que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Nessa etapa do preenchimento também será levantada as médias produtivas em banco de dados pelo menos 3 ou 5 safras anteriores, como vocês podem ver na média calculada, produtividade média. Também podem observar que o nível de cobertura do seguro consta como 80%, pois é o máximo que pode se conseguir. Dentro do preenchimento também devemos colocar as coordenadas do talhão, ou talhões, se for mais de um. Também as informações técnicas, um breve histórico e objetivos. Também listado todos os produtos e insumos utilizados e seus custos para alimentar a planilha. Posteriormente, temos a nossa capacidade de pagamento, onde colocamos as taxas e as alíquotas. Também já descobrimos a nossa capacidade de pagamento e rentabilidade mínima. Aqui vocês podem ver que os encargos e juros 5% e o seguro da lavoura 5%. Esse encargos e juros é o juros sobre o capital financiado. E esse seguro da lavoura é referente ao Proagro. Também temos o orçamento analítico, onde colocamos a nossa renda bruta e as nossas despesas, principalmente as pessoais, como Prolabore e outras dívidas. Na sequência, inserimos o croquis ou mapa, georreferenciado da propriedade. Vale lembrar que a propriedade precisa estar toda regulamentada, com suas documentações e exigências legais,
Também colocamos uma descrição por extenso, como uma forma de instruir a localização do talhão. Também temos o laudo de vistoria, onde colocamos previamente e posteriormente atualizamos as vistorias e operações realizadas no talhão. E caso ocorra algum dano, algum evento adverso na lavoura que prejudique e ocasione perdas, que sejam previstas no contrato, como por exemplo secas e pragas de difícil controle, enfesamento, por exemplo, acionamos o seguro. Aí é o acionamento do Proagro, como os nossos colegas falarão a seguir. Olá pessoal, eu sou Rafael Williams, eu sou do 5º período de agronomia e vou falar para vocês um pouco do que é o Proagro. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, Proagro, é o programa do governo federal que garante o pagamento e financiamentos rurais de custeio agrícola quando a lavoura amparada tiver receita reduzida por causa de eventos climáticos ou pragas e doenças sem controle. O Proagro tem como foco principalmente os pequenos e médios produtores, embora esteja aberto a todos dentro do limite de cobertura estabelecido na regulamentação. Quais eventos são indenizáveis e quais não são? São amparadas as perdas decorrentes dos seguintes eventos, desde que a lavoura já tenha emergido na área enquadrada no programa: seca, exceto em lavouras irrigadas; chuva excessiva, geada ou granizo; variação excessiva de temperatura; ventos fortes ou frio; e doença ou praga sem método conhecido ou economicamente viável de combate, controle ou profilaxia. Nas lavouras irrigadas, também são cobertas as perdas decorrentes de suspensão de uso de água decretado pelo poder público, desde que o plantio tenha sido feito nos períodos e demais condições indicadas pelo ZARC. Por ocorrência da seca, desde que seja comprovado o esgotamento natural dos mananciais utilizados para irrigação. Nesse caso, o beneficiário deve optar expressamente por essa cobertura na contratação. Não são cobertas as perdas provocadas pelos seguintes eventos: evento ocorrido fora da vigência do amparo do Proagro ou do Proagro+, incêndio de lavoura, erosão do solo, plantio realizado fora das condições indicadas pelo ZARC, período de semeadura plantio, tipo de solo e cultivares, falta de práticas adequadas de controle de pragas e doenças endêmicas, deficiência nutricional provocada por falta de adubação adequada, uso de tecnologia inadequada, exploração de lavoura há mais de 3 anos na mesma área, sem a devida prática de conservação e fertilização do solo, cranco da hastes e nematóides de cisto na lavoura de soja implantada com variedades consideradas suscetíveis a essas doenças. Doenças conhecidas por gripe aviária, influenza aviária e mal da vaca louca. Em lavouras irrigadas, seca ou estiagem em chuva na fase de colheita ou geada, quando considerados eventos comuns e conhecidos para a época e a região. Também não haverá cobertura nas seguintes situações: para índices do empreendimento em relação aos quais exista seguro contratado, ausência da cláusula de enquadramento no contrato de crédito, apresentação pelo beneficiário de documento falso ou adulterado referente ao empreendimento amparado. Ocorrido o sinistro, a produção final tem sido calculada com base às faixas remanescentes de lavoura já colhida. Para glebas cultivadas em áreas distintas daquela informada ao agente do Proagro. E perdas por granizo em lavouras de ameixa, maçã, nectarina e pêssego que tenham sido enquadradas com estrutura de proteção contra granizo. Oi, meu nome é Dérica. Irei falar como se contrata a cobertura do Proagro e do Proagro+. A contratação do Proagro e do Proagro+ é feita pelo beneficiário, que são os agricultores, com os agentes do programa, bancos ou cooperativas de crédito. Pode ser feito de duas formas. A primeira, que é diretamente no contrato de financiamento de custeio agrícola, e uma cláusula específica do contrato.
ou pela segunda, que é por meio de termos de adesão ao Proagro, para as atividades não financiadas. No contrato, fica descritas as principais condições de enquadramento no Proagro ou no Proagro+, tais como a lavoura, a área, a produção esperada, o valor enquadrado, valor de financiamento e dos recursos próprios dos produtores, no caso de duas modalidades, além das parcelas de renda mínima e das parcelas de investimento rural, no caso, o Proagro+. A alíquota, a base de incidência e a época de exigibilidade do adicional, o período de vigência do amparo, do Proagro ou Proagro+, e com outras condições de enquadramento que os agentes dos programas devem formalizar. Um dos principais objetivos do Proagro ou do Proagro+, é promover o uso de tecnologias adequadas, devendo o agricultor tomar os cuidados com o manejo das lavouras e utilizando medidas preventivas contra as adversidades do clima. Caso ocorra perda por causa não amparada, como por exemplo incêndio de lavoura ou plantio fora de período indicado pela SARC, não há indenização para aquela parte da lavoura. Da mesma forma, não são cobertos os gastos que não possuem apresentação de comprovantes fiscais válidos. Oi, eu sou a Lara. Se discordar do cálculo da cobertura, o produtor pode apresentar recurso à SER. O recurso deve estar devidamente acompanhado de documentação que evidencie os argumentos relativos à discordância da decisão do agente do Proagro. O agente do Proagro tem prazo de até 45 dias úteis após o recebimento do relatório final de comprovação de perdas, para fazer análise e o julgamento do pedido de cobertura, e 5 dias úteis após a sua decisão, para comunicar ao beneficiário o resultado sobre o pedido de cobertura. O agente, se for o caso, deve informar os motivos do indeferimento total ou parcial. Caso o agente negue o pedido de cobertura ou o produtor discorde do cálculo da indenização, o produtor tem o prazo de 30 dias para recorrer, por meio de pedido de revisão apresentado ao agente. Se o agente mantiver o julgamento anterior, o recurso será encaminhado à Comissão Especial de Recursos, que funciona no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Alíquotas de adicional vigentes. A soja sequeiro tem 5% no Proagro e 3,8% no Proagro+. Esses valores são determinados pelo Banco Central. Existe uma tabela específica para cada cultura e modo de cultivo, ser irrigado ou sequeiro.